Olá, Oi pessoal, tudo bem? tudo? Bem-vindas a essa live. Bem-vindos também. Verdade, a essa live que a gente faz agora sobre o tema, a série, a arte De sermos um. A arte Verdade. de sermos um. É. Isso aí. Bem-vindos! Oi, família! Ai, nada melhor, né? Do que ter aqueles que sempre nos amam para estar aqui nos celebrando. Então, obrigada por estar aqui celebrando a gente. Verdade. E se vocês já assistiram os capítulos anteriores, dá pra chamar capítulo anterior? Parece série, né? Sim, tá, ó, eu ia dizer uma novela, Os episódios anteriores. A gente está aqui abordando os temas que dizem respeito à unidade no casamento, né, Jaque? A gente já disse que o nosso casamento é mais do que perfeito, só que não, né? E por causa disso a gente tem experimentado coisas que têm funcionado para nós e que a gente aplica na nossa vida de forma prática no nosso dia a dia, né, Jaque? Tentando assim desmitificar muitas coisas, às vezes que vem com a nossa bagagem, muitas vezes nossa bagagem religiosa, nossa cultura familiar. E a nossa própria personalidade, forma de ver as coisas, né? Exato. Todos somos diferentes, né? Somos muito. Que coisa boa, né? Olha, sim e não. Sim e não. Né? Bom que a gente pode completar um ao outro, né? Porque não... olha só, aquelas diferenças, lembra? Eu tenho coisas assim muito vívidas que eu tenho pra mim, que são diferenças que eu sempre admirei, que foi o que me chamou a atenção muito no Marcelo, né? São as coisas, por exemplo, eu sempre vi a forma como ele trata a família dele, a forma como ele é todo carinhoso, a forma como ele é mais calado, mais tímido, né? Todas essas coisas assim que o quanto ele... E isso é qualidade? Calado, tímido? Tipo, era uma coisa boa, tipo... Era diferente de mim. Tu entende? Então, chamava atenção. Me chamava atenção. Entendi. Diferente. Tu... Entende? Quando eu tava lá espalhafatosa pra tudo que é lado, É bem assim mesmo. Tu tava ali, entendeu? Centrado, calmo, aquilo ali me chamava atenção. Só que o que a gente falou sobre bom e ruim, ou legal e não tão legal, é que são exatamente as coisas que hoje a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? São as coisas que tá, mas aí tu vai falar ou tu não vai falar? E aí tu vai ter uma ação ou tu não vai ter uma ação? E aí tu entende aquelas... Vai mexer ou não vai, né? Pois é. E provavelmente, acredito que pra ti da mesma forma, né? Da mesma forma, né? Algumas coisas que tu... antes te chamavam a atenção, Verdade. ou foi o que te atraiu pra mim, e que hoje são aquelas coisas que a gente precisa estar se trabalhando mais firmes. Com certeza, né, Jaque? Que coisa boa a gente poder ter uma história juntos hoje e ter ferramentas que a gente pode compartilhar com as pessoas, né? Então é isso, gente. A gente não é perfeito, mas a gente tem feito uso de ferramentas que foram a nós apresentadas. Algumas a gente descobriu com o convívio, né? E a necessidade. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça, misericórdia. E hoje a gente tem algo a compartilhar com vocês, né? Nosso primeiro encontro a gente falou sobre o que, Jaque? Vamos recordar rapidamente. A gente falou sobre... Isso é uma outra coisa que também, entende? Eu não estou preparada, eu não sei quais são as últimas coisas que a gente falou. Era pra gente estar preparados? Não, mas daí tu trouxe isso agora aqui, assim, tipo, e aí quais são, Jaque? Eu não sei, eu não gosto de me sentir despreparada. Olha, normalmente tu tá preparada para as coisas, né? Mas daí eu venho na minha cabeça e eu digo o que exatamente eu tava querendo. Vamos de trás para frente, então. No último encontro a gente falou sobre ping-pong e frescobol. Verdade, né? Isso a gente falou. Com luva de boxe e tudo. Verdade, nós nem estávamos em casa, ok. E no primeiro encontro a gente falou sobre certo ou errado, né? Não tá faltando nenhum aí? Foram só 2, esse é o terceiro. Foram 2, então hoje é o terceiro. Então e a gente vai encerrar no nosso aniversário de casamentos. Sim. Na terça? Terça-feira. Não, é quarta-feira, 28? 26 é segunda. 26 é segunda-feira, dia 27. É terça. Mas a gente já vai estar celebrando, é a semana de celebração do nosso aniversário de casamento. Eu já estava pensando o que a gente vai fazer na quarta. E aí quando tu disse que era no dia do nosso aniversário de casamento, eu pensei, e agora? E agora? O que a gente vai fazer? Vai ter coisa boa quarta-feira. Vai ter surpresa. Ok, então tá, vamos lá. Comida.
Comida. Comida, tá? Ótimo. O tema de hoje, então, é... O tema de hoje. Vamos focar hoje, né? Agora. Hoje é batata quente. Quem é que já brincou de batata quente? Coloca aí. Eu já brinquei de batata quente. Né? Eu preciso dizer pra vocês, todos esses nomes, todas essas histórias, tudo Marcelo vem. Não, isso é tudo base de oração, gente. A base de muita oração, né, Jaque? Deus traz uma revelação. Não, foram coisas que tu criou e que tu sempre falou. A gente falava, é verdade. Tu ensina as pessoas isso e tu vem com esses nomes diferentes. E tudo que a gente usou foram esses nomes que tu traz. Eu nunca ia vir com esse nome batata quente. Não? Não, eu ia ter um nome mais refinado. Sei lá. O meu é o ciclo do controle, da rebelião e da rejeição. Olha só, parece super acadêmico. Uau, exato. Uau. Parece uma coisa assim que eu preciso explicar para as pessoas. Agora, batata quente, eu acho que é por isso que as pessoas vieram. Elas ficaram curiosas. Então vamos lá. Batata quente por quê? Em primeiro lugar, é uma brincadeira infantil. E é assim que muitas vezes a gente se sente no relacionamento, não é? Que nem uma criança. Às vezes, batendo a cabeça, fazendo as mesmas coisas... E muitas vezes, por causa de imaturidades e de... Eu ia dizer assim, infantilidade, mas infantilidade, na verdade, é uma área de imaturidade, muitas vezes, que a gente tem no nosso coração. Circunstâncias, situações que às vezes a gente precisa trabalhar, não é? Que fazem que a gente tenha um crescimento estagnado, muitas vezes, em certas áreas da nossa vida. É passar um pro outro. Passar um por outro. É apenas dizer o seguinte, sabe o que? Esse não é meu problema. Tu lida. Vai pra ti. Tu fez isso pra mim? Agora vai pra ti isso. E assim a gente vai, sabe? A gente vai jogando um pro outro. A batata quente tá comigo. Opa, não quero isso. Jogo pra ti. Né? Tu te vira. E aí eu não gosto também. Jogo pra ele. Joga pra mim. Na mão de alguém vai explodir. Na mão de alguém isso vai ferver, vai queimar. Exatamente. E o propósito desse ciclo, chamado então controle, rebelião, rejeição... Muito bonito. É um ciclo que ocorre, eu não vou dizer diariamente, porque ele acontece várias vezes por dia. Olha. Tu entende? Sim. Eu posso dar vários exemplos de hoje. De hoje? Fresquinhos. Fresquinhos que ele aconteceu. Uau! Porque o que acontece? Não funciona assim, eu já passei por isso, nós não passamos mais, graças a Deus, glória a Deus, não tem mais esse problema. Não, sempre acontece alguma coisa. Quando a gente se sente controlado, e esse controle ele pode ser ativo, vai lá, tu ainda não tirou o lixo, ou, né, por que tu ainda não, as crianças precisam tomar banho, tu não vai me ajudar, eu preciso cozinhar, eu tô fazendo... Então eu vou lá e jogo a batata pra ti. Ela falou exemplos fresquinhos, né? Todos Exatamente. Eles foram de hoje. Né? E talvez mais alguns que eu vou me lembrar depois. Ou seja, então eu exerço esse controle que de certa forma nós somos uma equipe, mas a forma como eu jogo ele pra ti é de uma frustração, né? Quer dizer então que tu poderia falar a mesma coisa de uma outra maneira, provavelmente, ou com uma outra fonte, uma outra base do coração. O que eu tô tentando é emitir uma mensagem que tu vai rapidamente responder. E a gente sabe exatamente como é que eles respondem rapidamente. Não é que nem... Bom... eu ia dar um exemplo, mas deixa assim. Eu dizer que é que nem quando que nem quando a gente fala com criança, né? Tu sabe que pra falar com criança tu não pode simplesmente vem aqui, filhinho, querido, por favor. Não? Não, às vezes tu tem que dizer vem aqui agora. Daí parece que dá aquele negócio. Então a gente tem essa mania, eu, pelo menos, né? Tenho essa mania de saber como é que eu vou falar pra chamar a tua atenção. Para mostrar que eu tô frustrada, mostrar que eu gostaria que as coisas fossem diferentes. E eu sou muito verbal, eu falo isso. Agora, talvez tenha outras pessoas que se identifiquem mais como engolem isso. Então, tu apresentou a minha versão anterior, né? Que te atraiu, uma pessoa mais tímida, um pouco mais reservada, aquela coisa toda, um pouco mais introvertido, vamos dizer assim. Então, uma tendência natural que eu tenho é internalizar tudo. Né? Dificilmente eu consigo externalizar quando eu estou frustrado com alguma coisa, ou quando eu me sinto de certa forma incompreendido, ou que tu não está sendo fair, justa. não está sendo justa com aquilo que tu está falando comigo, entendeu? Tipo,
Não tem nenhuma base para tu agir dessa forma. Tu podia falar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Provavelmente. Então, muitas vezes, quando eu me sinto desrespeitado, a minha tendência, por tem essa característica um pouco mais introvertida, é de não fazer uma reação. Então, vamos dizer assim, ação e reação, certo? Não reagir de uma forma tão agressiva ou de maneira tão explosiva. Pelo menos não na mesma hora. Depois que a batata já veio e voltou, aí entra a explosão. Aí quando a batata fica muito tempo aqui cozinhando, e eu fico tipo retraindo aquela coisa toda, pode chegar um momento que vai explodir, né? E aí... Mas inicialmente realmente é diferente. Mas é isso que acontece, ou seja, eu emito a minha frustração, então eu controlo a situação, ou da tua forma tu controla, e sempre quando isso acontece, a gente se sente rejeitado, ou a gente se rebela, passivamente ou agressivamente. Né? A gente parte para uns dois, né? Ou a rejeição ou o abandono. A rebelião. A rebelião. Ou às vezes até os dois, né? Eu me sinto rejeitado e aí eu parto para essa rebelião. E aí lá tô eu jogando agora a batata quente. Interessante também dizer aqui que tanto a rejeição quanto a rebelião podem ser ativas e passivas, né? Pode ser ativas no sentido de que eu faço isso, ou rejeito a pessoa, eu manifesto isso de forma direta, ou eu me resguardo, ou eu me removo da situação, faço o tratamento de silêncio, se isola, fecho a porta atrás de mim, aquelas coisas que a gente já listou aqui nos outros dias, né? E a rebelião também ela pode ser passiva, né? Normalmente a gente tem assim, uma ideia de que uma pessoa que ela age de forma rebelde, ela se exalta em ira, né? E ela começa a xingar e ela manifesta a frustração dela de forma agressiva. Nem sempre a rebelião ela é ativa também, né? A rebelião também pode ser uma rebelião passiva, aonde eu simplesmente quer saber de uma coisa? Já que ela quer que as coisas sejam feitas do jeito dela, então vai ela fazer. Tipo uma forma rebelde. Talvez não verbalizado, mas as atitudes falam mais alto. Exato. E aí a gente vê, né, muitos relacionamentos, a gente se acostuma a ter relacionamentos onde resistência é uma coisa também da rebelião, sabe? A gente resiste, a outra pessoa pede uma coisa, ou ela fala uma coisa, não adianta, pode ser bom, pode ser ruim, né? Já tem toda aquela postura, e às vezes a gente não se dá conta que se está vivendo esse ciclo, onde já não é mais uma batata quente, onde tá queimando a minha mão, o que eu faço? Eu jogo para ti. Já nem se aceita, já vem aqui, eu já vou batendo longe, né? E aí então a minha forma de controlar é jogada para ti e tu responde ou através da rejeição ou da rebelião para mim, se isolando ou resistindo, ira, o que for, lá tô eu de novo pegando essa batata quente e respondendo de uma outra forma. Então aí entra a ideia de ação e reação, né? Toda ação provoca uma reação que vai se tornando então um ciclo vicioso. E é por isso que a gente tá chamando de batata quente, porque assim, ela não para. Ela vai e volta. Ela vai indo. Eu jogo pra ti, tu joga pra mim. Eu jogo pra ti, eu jogo pra mim. Até que as coisas vão se escalando em alguns relacionamentos. Gritarias, agressões verbais, agressões físicas até. Então, para muitos casais, não chega nessa escala tão grande. Mas, ao mesmo tempo, um deles decide, eu vou parar agora e eu vou internalizar tudo para a coisa não sair do controle. E talvez existe a necessidade de um de nós ter um pouco de consciência maior naquele momento e aguardar. A gente vai chegar lá. Mas, às vezes, quando a pessoa faz isso, ela mesma já está... Depois seria bom, então, tá bom, será que agora a gente pode conversar, depois que todo mundo se acalmou os ânimos, né? Às vezes, por causa da personalidade de algumas pessoas, a tendência é, não, vamos resolver isso agora, não se coloca o sol sobre a vossa ira, a gente tem que resolver isso agora, né? Não vamos dormir com esse problema. E nem sempre é essa a melhor escolha, né? Eu entendo que a gente não pode carregar problemas que podem ser resolvidos em um certo momento para outro dia. Tipo assim, como uma forma de protelar ou de procrastinar, vamos dizer assim. Agora, também, a gente precisa ter um equilíbrio e entender que talvez no momento do calor das emoções não é o melhor momento para se resolver questões sensíveis no relacionamento, né? Um de nós precisa parar e dizer, sabe o que? A gente não tá
isso aqui não vai resolver, isso aqui não está chegando a lugar nenhum. A gente precisa, eu vou parar, eu não vou mais falar nada, e a gente conversa depois que a gente se acalmar. Agora vamos abordar um pouquinho sobre por que a gente controla. 3 pontos básicos, sem querer aprofundar muito. Mas por que a gente tem a tendência a querer controlar, ou querer estar numa posição de expor ou de determinar uma palavra diretiva para uma pessoa, ou controlar situações? Primeiro lugar, eu acho que é para nos proteger. A primeira forma de controle é para proteger... Proteger o quê? A mim mesma, proteger a minha forma de fazer as coisas. Proteger... eu não sei, me proteger, para eu não ser machucada. Talvez ter as coisas em ordem é uma proteção minha. Né? Às vezes, a forma como eu faço as coisas, ou como as mulheres fazem algumas coisas, é uma forma de proteção para elas mesmas. Ok, então a gente só se protege quando a gente está, de certa forma, machucado, não é? Ou quando tem uma expectativa que aquela dor que a gente sentiu, já experimentou, ela pode vir ser revivenciada mais uma vez. Mas normalmente não é consciente, né? Não, não é consciente. Eu digo assim, eu tô me protegendo, mas na verdade na minha cabeça eu não tô me protegendo. Não. É o tá fazendo óbvio. A coisa funcionar. Exato, é o óbvio, é o certo, é o que deveria estar acontecendo. E se a coisa não funcionar, pode expor algo em mim, uma fraqueza, ou talvez até para proteger as pessoas que eu amo, né? O maior exemplo que a gente pode dar é com o filho. A gente quer que o filho se comporte na frente dos outros, pode me dizer o que tu quiser, mas primeiramente para nos proteger. Tu não quer ser considerado uma má mãe, tu não quer expor a tua vergonha de que, sei lá, a criança, fez alguma coisa que vai dizer, mas vocês não educam essa criança, mas vocês não sabem, vocês não são bons pais, vocês não são umas boas mães, né? Então, esse fato da gente querer esse comportamento da criança tem tudo a ver conosco, não tem a ver com os coitados, né? Claro que a gente quer um bom relacionamento, mas tem a ver em proteger para que eu não seja exposta à minha vergonha e seja considerada uma mãe. Ok, já pegamos 2 pontos. Autoproteção, um dos motivos pelos quais eu controlo. Segundo, proteger aqueles a quem eu amo. E tem um terceiro ponto, né, que, sem querer aprofundar muito, mas é quando a gente quer o domínio, a gente quer o controle, né? E isso é uma coisa um pouco mais além, que muitas vezes move a gente de uma forma de não respeitar o livre-arbítrio do próximo, o direito de escolha da pessoa, e agir de forma manipulativa, querendo então exercer um controle, vamos dizer assim, até uma bruxaria, né, Jaque? Mas aí que as pessoas não entendem, elas vão chamar todo mundo como querendo que estão controlando porque querem exercer poder. E é importante a gente entender essas diferenças, não é? Porque senão a gente tem essa confusão, a gente não entende que existem diferentes motivos pelos quais a gente tem a tendência a querer controlar situações. Ou num relacionamento querer estar na posição de quem está com autoridade ou com controle. Muitas vezes com bons motivos ou boas desculpas, dizendo para que a coisa venha funcionar, não é? Eu vi um exemplo que eu gostei, a forma como eu penso assim. A maioria de nós a gente controla, e o controle, de novo, é se preocupar. Isso é controle. É ficar pensando, eu acho que tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Tentando ver. Arguing, que é o quê? Ficar debatendo, discutindo, né? Discutindo, negar as coisas que devem ser, exigir, fazer todo um esquema, planejamento na nossa cabeça, estrategiar, manipular, ira, gritar. Tudo isso são autoproteções. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que quer controlar algo totalmente absurdo, eu penso em, por exemplo, um Hitler da vida. Né? Tudo que ele fez, essa forma de domínio é completamente diferente. Até a pessoa mais manipuladora que tu conhece, raramente, principalmente, ela está fazendo aquilo para que ela venha evitar a dor. Então, normalmente a gente está falando de controle que se manifesta para que a gente venha tentar proteger a nós, a quem a gente ama, né? Ok. Então a gente já falou sobre rebelião, né? Quais formas a gente pode se rebelar? De novo. Resistência, ser
Não cooperar com a pessoa. Não cooperar com a pessoa. Cabeça dura, né? Cabeça dura. Ira. E até mesmo, às vezes, os relacionamentos, como tu citou antes, abuso verbal, abuso físico, em alguns casos chega ao extremo de assassinato, morte, né? Então o que a gente vê é que nesse ciclo de controle, rebelião e rejeição, ele tem dois lados. O lado de quem controla e o lado de quem se sente, por sua vez, de maneira rejeitada, não foi valorizado e que não está sendo considerado os pensamentos, os sentimentos. Então, por sua vez, ele acaba reagindo, né? Vamos dar exemplos mais práticos, talvez, do que só explicar a teoria. O que tu acha? Ótimo. Pode ser? Pode. Mas acho que é importante ter um bom entendimento sobre o que acontece. Porque tem dois lados nesse ciclo, não é? Então, o que acontece... O propósito desse ciclo é uma cadeia destrutiva, onde, no fim da história, acaba se formando uma linha divisória, onde o casal já não tem mais, ou no relacionamento, pais e filhos, mas a gente está falando para casais, já não tem mais um livre acesso, né? Os dois estão machucados, estão feridos, e já não existe mais solução para aquela discussão, para aquela situação. Então, a melhor forma de lidar com a situação, muitas vezes, é com o distanciamento, com a separação, né? Esse é o propósito do ciclo. Exemplos práticos, Jaque. Acho que a gente pode aqui fala desse exercício, né? Algumas coisas, quando a gente pensa, o que eu tenho, o maior exemplo, assim, que eu tenho muito das mulheres, e é bem comum da mulher, fica aquela preocupação, sabe? Aquele negócio assim, eu acho que o meu marido deveria, sei lá, ele deveria se exercitar mais. Um exemplo bobo. Ou, eu acho que ele deveria cuidar mais daquela área. Ou eu acho que eu gostaria queria que ele cortasse mais a grama. Eu queria que ele se preocupasse mais com a nossa vida espiritual. Né? Assim, aquela preocupação que a mulher fica, eu queria que ele fizesse mais isso, ou mais aquilo. E aí começa aquele controlezinho básico, né? E aí, que tal se tu te inscrevesse lá para fazer tal coisa? Ou, às vezes não é nem tão assim amigável, né? Às vezes por que tu não tá fazendo aquilo? Por que tu ainda não começou? Tu não tá vendo? Né? E fica uma cobrança. A minha intenção, a intenção da mulher é tipo assim, nossa, eu acho que seria tão legal, tu ia gostar, ia ser bom pra família, ia ser bom pra todo mundo, né? E aí a gente vai assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, por que tu não faz isso? E daí como é que tu te sente? Desrespeitado, não valorizado. Mas eu só queria... Eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho certeza que tu vai curtir. Não? Olha, depende como tu fala, né? Acho que se tu vier falar de uma maneira amigável, tipo assim, eu tô te respeitando, acho que favorece, sabe? Poder ser compreendida, poder receber aquilo que tu tá falando, sem que o homem venha se sentir, ou eu venha me sentir de uma maneira cobrada. Cobrado, verdade. Isso, porque eu acho que... Vamos lá, vamos inverter os papéis agora. Como eu gostaria que tu cozinhasse mais. Como eu gostaria que tu pudesse talvez servir a mim antes de servir ao Benjamin e a Sara. Como eu gostaria, exemplo bem prático. Como eu gostaria que tu pudesse ser um pouco mais carinhosa comigo. Como eu gostaria que tu pudesse cuidar mais de coisas práticas em casa. Limpar mais a casa. Mesmo? Não, eu tô dando exemplos gerais, eu não tô falando que é tudo. Porque essa é novidade. Ok, entendi. Sim, daí... eu já ia pensar... Nossa... Quer dizer que todos os exemplos que tu deu são reais? Não. Porque tudo que eu tava falando tava tipo... Mas todos eles eram. Eu pensei, cozinhar mais não, eu cozinho. Servir antes das crianças. É verdade, isso sim. E aí eu comecei a fazer assim, isso sim. Aí veio meio tipo mesmo. Foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa que a gente ouve bastante quando a gente ministra casais como eu gostaria que ela se envolvesse mais comigo sexualmente. Eu sinto que ela não me corresponde sexualmente. Isso vai ser no próximo. No próximo. Mas eu entendi, tá?
ok? A expectativa. Como é que eu me sinto, né? Uhum. Nossa, ele não vê tudo que eu faço. Como é que eu vou conseguir limpar a casa, cuidar das crianças, fazer A, fazer B, fazer 3, sabe? Uhum. Como é que ele quer que eu sirva antes? As crianças estão ali gritando, desesperadas. Eu tenho que acalmar, fechar a boca delas, para depois dizer, ou sentar indignada, já cansada, ou então dizer, agora eu vou te servir. Na minha cabeça tu não tem ideia do que eu passo, e aí tu vai me dizer que seria bom eu fazer isso, né? Essa sensação. Uhum. E aqui já inicia esse primeiro conflito, né? Já acaba já começando a dizer o seguinte, nós não estamos na mesma página. Já começa a dizer, nossa, eu me sinto como se tu não, meu Deus, tu não vê nada que eu faço. Uhum. Né? Essa sensação, tu não tem ideia de que eu tô tentando, aqui ó, eu tô ali com aquelas bolinhas, tentando, sabe, fazer tudo. E mesmo assim, malabarismo, e não tá bom. E aí o que acontece? Eu me fecho, né? Eu começo assim, nossa, não tenho ideia, eu tô tentando fazer tudo. Já sei, aí eu vou pra rebelião. Eu não vou mais fazer tais coisas, não vou mais fazer A, B e C se não tá bom. Tô tentando fazer tudo e não tá bom. Né? Sabe quando a gente chega naquela assim, eu tô tentando fazer tudo e não tá bom? Então eu vou deixar tudo, que se exploda. Tu dá comida pra eles, tu faz isso, tu faz aquilo. Também já não tiro mais o lixo, já não corto mais a grama. E assim vai acontecendo. E aí o que a gente mais ouve das pessoas mas não adianta. Ele não faz. Mas ela não me entende, ela só cobra, não vê as coisas que eu tô fazendo também. Ela disse que eu não cortei a grama, mas não viu que eu arrumei o porta-retratos, não viu que eu arrumei aquela porta que estava quebrada, não viu que eu arrumei aquela janela, coloquei as cortinas no lugar. Exatamente. E assim, e aí entra aquelas outras técnicas que a gente falou nas outras semanas, né? De, certo ou errado? Amor, quando tu falou que eu não te sirvo primeiro, que eu... Qual foram outras coisas? Só essa aí agora me veio na cabeça que eu vou ter que resolver. Porque essa tem sido a verdade. Real, Não te sirvo primeiro, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não tô limpando a casa, que eu não tô cozinhando. Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto sozinha. Eu sinto que eu tô tentando fazer o meu máximo. Eu, às vezes acho que eu não tenho nem força para fazer tudo. E aí eu sinto que é apenas mais uma cobrança já em cima da pilha toda que eu tenho. É mais uma cobrança. Certo ou errado, eu tô me sentindo assim, tipo, eu não sei mais o que eu vou fazer para agradar. Eu deixo então as crianças buzinando, gritando, simplesmente para dizer não, eu vou primeiro servir o Marcelo. Na minha cabeça, eu entendo todas as perspectivas por trás disso, do respeito. Agora eu penso, meu Deus, acho que eu só tô tentando sobreviver à janta. Nossa, eu tô me sentindo bem mal agora. Parece que eu sou a pessoa que mais cobra de ti essas coisas, né? A gente tá dando um exemplo, mas é que eu tô sendo tão sincera, porque muitas mulheres se sentem assim. Mas o que acontece, que eu tenho em ti, que talvez muitos maridos não possuem, e talvez pelo nível de cura que tu já te permitiu viver, é poder te dizer isso. Ou mesmo quando eu não falo tão sincera, mas eu dou as minhas patadas, eu digo, mas tu não vê tudo que eu tô fazendo? Eu sinto que tu para e que depois tu vem conversar comigo. Uhum. E tu vem e tu diz assim, Jaque, sabe aquilo que eu falei lá? Como é que tu sentiu? Ou o que tu acha? E aí vou eu e digo, porque eu sinto que tu tá fazendo isso, que tu tá fazendo aquilo, que eu não tô fazendo isso, que eu não tô fazendo aquilo. E daí a gente conversa sobre isso. Então essa batata quente, de certa forma, ela para. Uhum. Se a gente manter ela indo, aí tu também vai ou se isolar, ou vai ficar carrancudo, não vai falar, ou vai... Coisas que eu vou te pedir, tu também não vai fazer. Sabe, assim a gente vai... Sabe, vocês sabem. Tem alguém escrevendo alguma coisa ali? Ai, vocês são demais. Bem assim, kkkk. Só o pessoal rindo. Sabe o que eu ouvi alguém dizer outro dia? Que quando tu coloca fogo numa cadeira, começa a aumentar os views. Tipo assim, tu faz uma coisa absurda. Quando tá uma coisa normal assim, tá morno, sabe? Até tá interessante. Mas é quando tem uma coisa assim absurda, fora do comum,
Tipo, todo mundo vai à loucura. Meu Deus do céu, estão queimando a cadeira, estão brigando, estão botando fogo na coisa. Ah, é verdade. Isso é verdade. Eu pensei em começar a fazer umas coisas mais... Aham. Cadê as luvas de boxe? Eu não trouxe junto. Não. Mas vamos falar assim, na verdade. Essa Sim. batata quente que a gente está falando é exatamente isso. É não parar. É continuar jogando. E aí é isso que está acontecendo nos relacionamentos. É por isso que chega no momento onde a gente atende hoje os casais, eles dizem que acabou. Não dá mais. Não dá pra gente conversar. Tudo que eu falo é só Retrucado. É só retrucado. Eu não consigo mais nem... Ou seja, estamos só se defendendo. Cada um Exatamente. no seu lado, tentando sobreviver. Gente... Ah, tu vai jogar essa batata pra mim de novo? Exato. Não tem como. Uhum. Eu acho que chegou nesse momento. Se tem alguma coisa que a gente pode dizer e que a gente tem feito hoje, várias circunstâncias aconteceram até o dia de hoje, né? Acontecem. Chega aquele momento que eu me dou conta, calma, não é assim, isso é um controle da tua parte, ou o Marcelo vem e não continua com aquelas coisas, né? Ou tu para e aí tu deixa a coisa acalmar para depois a gente conversar. Isso tem sido, acho que, o resultado do sucesso de não manter essa batata. Na verdade, a forma mais prática de poder acabar com esse ciclo é se remover dele, né? É entender, em primeiro lugar, é ter consciência que isso está acontecendo. E que a pessoa está se sentindo rejeitada ou controlada. E que está reagindo porque ela está se sentindo assim. De Tá novo, se certo protegendo. ou errado, não existe certo ou errado quando se trata de emoções. Quando se trata daquilo que a gente está sentindo. Então, a pessoa que está vivendo contigo, ela vai se sentir de alguma forma. E não quer dizer que tu é responsável pela forma como ela está se sentindo. Mas a gente pode ter um pouco mais de compaixão quando a gente entende, olha, essa maneira que ela está se sentindo. E isso traz uma carga de poder para que a gente possa se remover desse ciclo. E entender, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é um problema daquela pessoa, da Jaque, nesse momento, ela está lidando com essa situação. Isso não tem nada a ver comigo. Eu conheço o coração dela por mim e eu escolho crer que o coração dela por mim continua o mesmo. Eu escolho deixar essa situação agora esfriar, não vou me envolver nesse ciclo. Se a Jaque gritar comigo, vai tirar o lixo, eu não vou responder, vou depois, para de encher o saco. Mas olha que interessante, o pessoal está dizendo, é difícil falar dos sentimentos, esse diálogo não é fácil. Porque olha só o que acontece, nós não aprendemos a falar de sentimentos. Expressar emoções. Não, a gente é que nem... É tão infantil isso, né? Quando o Ben tá brabo, quando a Sarah tá brabo, eles estão com uma mania de fazer uma coisa que a gente precisa tirar, né? Assim. E às vezes a gente faz isso. A gente não comunica, eu tô frustrada. Não usa as palavras. Exato, eu estou cansada. É só por isso que eu tô falando isso. A gente acaba utilizando não os sentimentos, as palavras para expressar, mas a gente usa algo muito primitivo. Uma linguagem não verbal. Uma linguagem não verbal. Ou através de... gestos, sons. Marcha soldado? Marcha soldado, brabo, né? Então a gente dá esses outros sinais, a gente não consegue sentar, é assim que eu tô me sentindo. Uhum. Então acho que começa por aí. Podendo fazer esse exercício. Talvez num lugar onde tu se sente seguro. De poder, num relacionamento que hoje tu tem, que tu se sente seguro. Talvez não é no teu casamento nesse momento, porque os dois estão feridos. Mas um lugar onde tu se sente seguro, que tu possa começar a expressar. Talvez é uma amizade. Sabe como é que eu tô me sentindo? Talvez é pro Senhor. Sabe como é que eu tô me sentindo? Lembra que a gente sempre fala sobre... existem 3 formas que a gente pode lidar com as nossas emoções. Uma delas é internalizando tudo, que é uma tendência muito grande para as pessoas que são introvertidas, né? Internalizar tudo e deixar sufocar, de certa forma, os sentimentos. Uma segunda maneira, muito prática, é agir na rebelião, né? É quebrar tudo. Explodir, né? Tu me deixou brabo, tu é o culpado e eu vou te mostrar que eu não tô feliz com essa situação.
Então a gente explode, estoura. Pelo menos não fica aqui dentro. Tá tudo fora, tá tudo destruído, matou 4 no caminho, mas não tá aqui dentro, né? Mas existe uma terceira forma que a gente sempre propõe, que é exatamente essa que a Jaque disse, que é expressar para o Senhor. Né? Eu acho que a gente sempre fala sobre Davi, né? Davi, no Salmo 142, é um grande exemplo da forma, do nível de relacionamento que ele tinha para com o Senhor, aonde ele era sincero com Deus. Ele dizia: Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Pelo caminho por onde eu ando, arma armadilhas contra mim. Eu vejo, olha para a minha direita, não vejo ninguém por mim, não há ninguém que cuide de mim. Eu não tenho ninguém na terra dos viventes, a não ser por ti, Deus. O caminho por onde eu ando tem armadilhas, as pessoas as quais deveriam estar aqui por mim estão armando contra mim. Estou completamente sozinho. Senhor, livra a minha alma da prisão, porque só assim eu renderei graças ao teu nome, e os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Então é um grande exemplo da forma como Davi era real com Deus. E isso se chama derramar o nosso lamento, não é? E não existe lugar mais seguro para começar a verbalizar os nossos sentimentos do que para o Senhor. Sabe, às vezes a gente incentiva, né, a comunhão e a unidade no casamento para que possa ser um lugar onde ambos possam se enxergar despidos, né, emocionalmente. Mas a gente entende que exige um certo nível de cura que ambos precisam atingir. Para que haja aquela segurança, né? Para que haja segurança, para que não se sinta acusado. Quando a Jaque vier falar para mim dos sentimentos dela e como ela se sentiu quando eu fiz tal coisa ou quando deixei de fazer tal coisa, eu não vou me sentir acusado por ela, não vou entender que ela está vindo numa guerra contra mim. Eu vou entender, não, ela está expondo para mim a forma como ela está se sentindo, né? Então, isso só acontece hoje por causa, como a Jaque já disse, o nível de cura que eu pude experimentar na minha vida, né? Aonde áreas do meu coração, que algum tempo atrás, a Jaque viesse falar alguma coisa pra mim, tipo, eu me senti muito frustrada quando tu falou aquilo, né? Eu ia tomar aquilo como muito pessoal, ia tentar me defender rapidamente, dizer, olha, o problema é teu, não foi minha intenção. Tu entendeu errado. Tu não tinha que estar se sentindo assim, né? Tu entendeu errado, o problema é teu. Então a gente entende que nem sempre é uma realidade cabível para esse momento, ou para o momento que talvez a pessoa está vivendo no relacionamento, e que há necessidade de algumas coisas acontecerem antes para que a gente possa experimentar esse nível de intimidade, né? Mas eu sugeriria começar a praticar isso, verbalizar, começar a expressar isso para as pessoas que tu se sente segura, né? Às vezes coloca, olha, é assim que eu estou me sentindo. Às vezes num relacionamento de amizade, quantas amizades as pessoas não conseguem dizer, sabe quando tu falou aquilo, foi assim que eu me senti? Não, já termina a amizade, já acaba, já não, né? Então isso mostra uma imaturidade nossa. E a gente não traduz isso para nenhum dos relacionamentos que a gente tem. E claro, falando do relacionamento conjugal. Então tá aí, ó, a batata quente, esse ciclo de controle, rebelião e rejeição, que na verdade funciona como um separador, né? Eu acho que a gente já passou a chave, né? Para se remover desse ciclo é entender, olha, ela não está contra mim, né? Eu não estou contra ela, a gente não está aqui numa guerra. Então a gente abaixa as nossas armas e a gente simplesmente pode se remover do ciclo usando a ferramenta que a gente passou no primeiro dia, certo ou errado, é assim que eu me senti com aquela situação, né? Mas eu quero que tu saiba que eu sou por ti, eu te amo e eu quero que a gente possa trabalhar essas coisas juntos. E eu acho que exige muita humildade também de ambas as partes, né? De poder reconhecer, olha, eu estava errado e eu preciso te pedir perdão. Pode me perdoar? Ou até mesmo muitas vezes pedir perdão, tipo, já que não fazia ideia que tu tinha se sentido assim. Meu amor, eu não quero que tu se sinta assim. Então, me perdoa se eu contribuir para que tu te sentisse assim. E a gente muitas vezes não teve essa demonstração, a gente não aprendeu, né, a pedir perdão. E aí a gente traz isso para o nosso relacionamento, onde pedir perdão é ser fraco, onde pedir perdão ou ser o primeiro a ceder, não você, que foi sempre considerado como algo que não é bem visto na nossa família ou a forma como a gente vê as coisas. Então, se tem alguns estigmas e que são tão
destruidores, né, do relacionamento. Precisam cair, precisam ser transformados, precisa ser visto como realmente é e não como algo para a gente cultivar, mas para a gente poder estar dizendo não, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer, né? Mais alguma coisa, amor? Muito bom, isso aí. Então, se vocês conseguem identificar alguma batata quente na tua mão hoje, a gente quer dar um incentivo para vocês. Em primeiro lugar, pergunta para o Senhor, por que eu estou controlando? Por que tem essa necessidade tão grande em mim de controlar a situação? Talvez o Senhor vai revelar uma área de cura que Ele deseja trazer na tua vida, no teu coração. Talvez uma insegurança, uma incerteza, talvez um evento de rejeição no passado que te fez se sentir inferiorizada, não compreendida, não correspondida, ou não compreendido, não correspondido, né? E o Senhor revela, né? Sabe, Jesus pagou um preço tão alto para que a gente pudesse desfrutar de um relacionamento real com Deus Pai. Para que a gente pudesse ter esse livre acesso de poder dizer, Deus, revela para mim. Por que eu estou agindo dessa forma? Revela para mim a raiz dessa fonte que me faz agir dessa maneira, que me faz, muitas vezes, reagir dessa maneira. Infantil, imatura, né? Brincando de batata quente. Deus, eu já sou grande demais para ficar brincando dessas coisas, né? Precisamos aprender a lidar com essas questões. Muito bom. Ok, gente. Que Deus abençoe vocês. Um super beijo. E nos vemos na semana que vem. Então, nossa última live sobre a arte de ser um. Tchau, tchau. Tchau, gente.